Fala, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou trazer um tema bem complicado e bem difícil, tá? É uma situação real, não vai ser um vídeo que me agrada fazer, sendo bem sincero, mas eu me comprometi a trazer aqui minhas experiências. É um caso prático que aconteceu com uma cliente, um caso ruim, inclusive, e eu vou abrir aqui com vocês e eu te garanto que isso pode fazer com que você perca muito menos dinheiro e que você acabe não se ferrando futuramente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Ronaldo Henrique, eu ajudo gestores de tráfego para negócios locais a viver disso como eu vivo também, tá? O que aconteceu? Presta atenção porque isso daqui é real. Eu tenho uma cliente que eu atendi ela durante 6 meses, foram durante 6 meses, e eu entreguei muito resultado, eu entreguei tudo que eu precisava para ela, tá? Inclusive resultado, que é o mais importante para qualquer cliente. A gente ficou junto no trajeto de 6 meses, como eu falei. Essa cliente investiu cerca de 6 mil reais nesses meses, nem tô falando no meu serviço, tô falando em tráfego, e voltou 10 vezes mais para ela. Presta atenção nisso, 10 vezes mais. Inclusive, essa mesma cliente que eu conversei com ela, acredito que vocês ouviram as conversas, teve um vídeo que eu gravei falando sobre isso, e se você não assistiu, eu vou deixar no final desse vídeo para você assistir, mas eu preciso que você primeiro entenda o que eu vou te falar aqui, tá? E aí o que aconteceu? Detalhe, ela investiu 6 e como se tivesse voltado... Não, na verdade ela investiu menos, ela investiu 4, se não me engano, 4 mil, alguma coisa assim, e voltou 40. Ela teve... não é redondo, tá? Mas praticamente ali 10 vezes de retorno sobre o que ela investiu em tráfego. E isso é um resultado muito bom mesmo. Se você ainda não tem resultado, eu consigo te afirmar que isso é um bom resultado. E o que acontece? Presta atenção nisso, tá? A gente basicamente terminou isso. E aí ela me mandou mensagem falando que talvez não faria sentido para ela. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição, esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês 30 mil reais em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. Vou continuar, porque justamente o serviço para ela talvez nesse momento não faria tanto sentido, porque ela queria que tivesse mais retorno sobre o investimento. E detalhe, foi 10 vezes o retorno sobre o investimento. E aí eu achei muito estranho, né? Eu achei muito estranho, porque é um retorno sobre investimento muito alto. E quem conhece de tráfego, você que está assistindo, se você já rodou campanha, se você já rodou tráfego, você sabe que isso é um bom número. E consequentemente ela me mandou isso, eu achei estranho, eu mandei mensagem para ela, respondi, falei, não faz tanto sentido isso que você me falou. Não falei dessa forma, né, mas aí eu mostrei para ela, abri o gerenciador, fiz vídeo, assim, atendi como eu sempre atendia, da melhor forma possível. E aí que aconteceu que ela me falou, tá, Ronaldo, de fato faz sentido, os números que você me trouxe faz sentido e tudo mais. E aí ela me trouxe uma segunda coisa depois, porque antes o problema era o resultado. Depois ela me trouxe uma segunda coisa, falando assim, Ronaldo, eu acho que a gente fechar de novo 6 meses vai ser pesado pra mim. Então eu acho melhor a gente fechar menos meses. Eu geralmente faço contrato de 6 meses ou 1 ano, tá? E aí ela me trouxe isso. De novo, eu quebrei a primeira objeção e ela me trouxe isso. E até aí tudo bem, Presta atenção, porque isso daqui vai piorar, e vai piorar muito. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero que você entenda que você precisa tomar muito cuidado, e é por isso que eu criei uma comunidade e entrego materiais para que você não acabe se ferrando. E ao invés de você receber do cliente, você acabe perdendo dinheiro pro cliente. Então toma muito cuidado com isso e presta atenção nesse vídeo, porque ele pode
facilitar muito a sua vida, tá? Não somente do ponto de vista financeiro, mas de paz também. E aí, presta atenção. Ela me falou isso e tá tudo certo até aí. E aí eu falei que eu trabalhava com 6 meses, com o projeto e tudo mais, mas aí ela insistiu e aí eu falei, não, então, pensando em a gente acabar não perdendo esse mês de outubro, esse mês de novembro, esse mês de dezembro, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente, e aí eu falei pra ela, né? A gente pode simplesmente fazer esses 3 meses. Eu vou te mostrar que eu vou te entregar resultado novamente, como eu já te provei que eu posso te entregar resultado. E aí, consequentemente, isso fica mais tranquilo, né? Pra você depois e tudo mais. Então eu aceitei. E aí acontecia várias e várias vezes, tá? Ela me falava que ela não tinha tempo e que isso e que aquilo e foi adiando. E até aí tudo bem. Nenhum cliente ele é obrigado a renovar o contrato. Ele só precisa ser transparente contigo. Eu também sou super transparente com os meus clientes. Então o que eu espero é que o cliente também seja transparente comigo. E aí, ok. Aí eu falei que podia ser. E aí ela mandou. Aí presta atenção. Aí ela me mandou uma mensagem. Falando que, no caso, e aí mandou um áudio, se não me engano. Detalhe, eu gravei a ligação, então vocês vão poder ver isso no final do vídeo. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem. Eu gravei a ligação, onde eu liguei para ela, entendi, conversei, fiquei ali mó tempão conversando com ela para entender o que de fato estava acontecendo. E aí ela me falou que tinha um problema pessoal, né? Depois de um tempo, depois de tudo disso tudo, ela me falou que estava tendo um problema pessoal. E que, por conta desse problema pessoal, que ela acreditava muito no meu serviço, acreditava muito no meu trabalho. Isso é o que ela estava dizendo, presta atenção. E aí, mas que por conta do problema pessoal que ela estava tendo, não ia dar para ela continuar. E aí, eu não sei se ela não está tendo problema pessoal ou se ela está, tá? Mas você vai entender e aí tudo que parece, tudo que indica que não. Por quê? E aí eu não vou expor o nome dela, não vou expor a empresa, porque não faz parte de quem eu sou. Mas essa cliente, ela me falou isso. E aí eu falei assim, eu até mandei uma mensagem. Talvez, eu não sei se eu vou pegar aqui e colocar, tá? Mas eu vou colocar provavelmente a mensagem aqui. Ela basicamente me mandou assim, tá? Presta atenção nisso daqui. Ela me mandou falando que tem um problema pessoal. Eu respondi falando isso daqui. Então eu respondi falando: tudo bem, eu entendo o seu momento. Consigo te entender. Acredito que você vai acabar perdendo dinheiro nesse momento, porque são meses muito bons para esse segmento. Eu acho que faria sentido você investir mais um tempinho. Mas eu também entendo, problemas pessoais acontecem e tá tudo certo. Pode contar comigo se você precisar. Pode contar comigo e tudo mais. Tá. Até aí, ok. Passou 2 dias, o que aconteceu? 2, 3, 4 dias, por aí, tá? Não sei ao certo. Aconteceu dois fatos. O fato que eu acabei vendo, tá? Primeiro fato que eu acabei vendo é que dá pra você ir na biblioteca de anúncios do Google e você consegue ver os anúncios que estão rodando. E os anúncios que eu tinha criado, do nada ela tirou os meus acessos, ela não me comunicou, ela simplesmente tirou. E ela estava rodando os anúncios. Então ela me trouxe que estava com problema pessoal, ela me trouxe que estava acontecendo. E calma que vai piorar, calma. Eu não sou de trazer coisas negativas aqui, mas é para trazer a solução e para também te mostrar que você deve tomar cuidado. É por isso que eu estou falando isso e trazendo isso daqui de forma bem explicada, tá? E aí eu percebi que ela estava rodando os anúncios, ou seja, ela me falou que estava com problema pessoal, mas na verdade o que ela queria era aproveitar tudo que eu tinha feito, as otimizações e tudo mais, me dispensar como gestor para não ter que me pagar e inventou um monte de desculpa esfarrapada para fazer isso. O que é o pior para mim, porque eu, pelo menos, eu sou super transparente com os meus clientes, então para mim faz muito sentido as pessoas que eu estou atendendo também serem transparentes com relação a mim. E tá tudo bem. E foi a primeira vez que, inclusive, tá? Vou deixar bem claro. Isso tudo que eu vou te contar foi a primeira vez que aconteceu comigo. Eu nunca tive esse problema com cliente, porque os clientes, graças a Deus, são maravilhosos. A gente tem boas relações, a gente consegue trocar, se ajudar. Que nem eu entreguei e ajudei muito. Mas, infelizmente, existem pessoas que são ingratas e existem pessoas que não têm caráter no mundo. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoa também. Faz parte da vida, tá? Isso não diz quem a gente é, mas diz quem a outra pessoa é. E tá tudo certo. E aí, consequentemente, tava rodando os anúncios e aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Falando que, infelizmente, né?
não faria sentido mais pra mim, mesmo, né, depois, e que eu tava chateado, né, por ela não ter sido transparente e tudo mais. Ela nem se deu ao luxo de me responder. Eu acho que deveria ser o mínimo, né? Ronaldo, de fato, mas, né? Como esperar alguma coisa de uma pessoa que já ajuda dessa forma? Não faz muito sentido. E detalhe, tá? Não tô nem criticando a pessoa, mas as ações, principalmente. E aí, isso parece que já é o pior, né? A gente olha isso e a gente pensa, não tem como piorar. Aconteceu de nesse mesmo. Eu tô contando, mas não necessariamente é na ordem, tá? Nesse mesmo período aconteceu dela ter avaliação negativa. E detalhe, ela teve avaliação negativa de uma pessoa que colocou insatisfeito. Insatisfeito. E aí ela, de repente, começou a me ligar. E dentro do que aconteceu, do contexto geral, eu não queria conversar com ela. Eu simplesmente mandei uma mensagem e falei: Ana Paula, eu tenho uma agenda, de fato eu tenho uma agenda, né? Eu tenho uma agenda e eu não consigo conversar agora. Você pode me mandar por aqui? E aí ela começou a me mandar mensagens me acusando de ter feito avaliações e tudo mais. E detalhe, do nada, literalmente do nada. E eu fiquei assim, de cara, né? De caô com isso. Caramba, assim, do nada. E, consequentemente, beleza, já acho zoado, já tá me acusando, mas beleza, não vou gastar meu tempo, não vou gastar minha energia com isso. E aí aconteceu ainda pior, conseguiu piorar toda a situação, porque aí me mandou uma mensagem, uma pessoa, se passando por um advogado, o cara se chamava, sabe quando você vê no contato, que você vê no contato, e eu consigo até abrir aqui na tela do meu computador. Eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque meu objetivo aqui não é expor, mas é eu trazer pra vocês a importância de ter contrato, de ter fatos, de você ter provas, pra você não acabar se ferrando, tá? Presta atenção. E aí me mandou mensagem uma pessoa, com um nome inclusive diferente, né? Como eu falei, totalmente diferente. Eu até arquivei aqui, eu deixei arquivado porque eu tenho provas e é bom você ter provas nesse caso. E essa pessoa me mandou mensagem, detalhe, que o nome do contato, como eu falei, tava um nome de contato, não vou expor aqui, e a pessoa entrou em contato comigo como doutor Hugo Almeida. E a pessoa mandou vários áudios, assim, parecia que a pessoa tava na situação e ela, assim, falou nada com nada. Me mandou vários áudios, mandou áudio falando que eu tava ameaçando essa doutora, né, no caso. Me mandou áudio falando um monte de coisa nada a ver, um monte de coisa. Inclusive eu tenho provas, eu tenho tudo documentado de que eu sempre mantive uma relação super profissional, com muito respeito, com muito cuidado, entregando resultados, inclusive, cumprindo com o meu papel como profissional. E aí essa pessoa me mandou isso, porém, assim, tá? Meu irmão, ele estuda direito, tá no último ou no penúltimo semestre e tudo mais, advogado, tem o tio também que é advogado. E aí simplesmente eu respondi ele ali da melhor forma, de forma ainda respeitosa, embora eu já pudesse não ser respeitoso, mas pra mim não faz sentido agir da mesma forma. Eu mandei uma mensagem ali longa, citando cada um dos artigos e mostrando provas e tudo mais, falando que eu tenho provas, enfim, de forma super respeitosa. E aí no final essa pessoa simplesmente me bloqueou, ou seja, não era realmente um advogado, era uma outra pessoa, se passou por outra pessoa, tentando me ameaçar de certa forma, tentando ali me coagir, tentando me deixar ali sem graça ou qualquer coisa do tipo, tentando de alguma forma me abalar, assim, e eu super tranquilo, mantive a calma, tinha provas, tenho o grupo, tenho todas as informações que eu preciso, ameaçou fazer boletim de ocorrência, enfim, aquelas pessoas despreparadas que querem fazer alguma coisa com base na ameaça e querendo, enfim. E consequentemente eu respondi da melhor forma, agi de uma boa forma, agi da melhor forma possível, e consequentemente essa pessoa simplesmente me bloqueou e sumiu. Ou seja, o que eu tô querendo trazer aqui foi por conta disso tudo, desse momento que você precisa ouvir isso daqui, tá? Toma muito cuidado quando você atende um cliente. E eu não tô falando que isso vai acontecer com você, mas eu já atendi dezenas e dezenas de clientes e graças a Deus tudo foi ótimo e maravilhoso. Mas pode acontecer e infelizmente de você acabar atendendo, isso acontece em qualquer segmento, tá? Mas com a gestão de tráfego você também tem que tomar cuidado. De você atender algum tipo de cliente que ele tentar fazer isso com você.
E se você não tiver um contrato muito bem estruturado, inclusive eu entrego um contrato muito bem estruturado no meu curso. É só você ir aqui no link da descrição que você consegue acessar e ver. Se você não tiver um contrato muito bem estruturado, se você não tiver um grupo no qual você documente ali todas as provas, ele tem ali em texto, tudo o que você precisa. O cliente, se ele for desonesto, como eu tô falando, tá? Toma muito cuidado com isso. A maioria é honesto, a maioria é de boa, mas pode ser que você encontre uma exceção. Então você precisa estar bem preparado para isso, porque isso pode sim acontecer. Como eu falei, existem pessoas desonestas, infelizmente. E aí, nesse caso, eu tenho todas as provas, eu tenho tudo ali certinho, eu não cometi nada de ruim, eu sou uma pessoa super ética e moral, odeio coisa errada, odeio mesmo. E, consequentemente, né, essa pessoa, como eu falei, deixou me de responder. E aí eu quero falar pra você dessa importância desse contrato. Então, você ter um contrato, você ter provas, você fundamentar tudo que você está fazendo, tá? Você ter, inclusive, pode parecer besta, mas aí você fala assim, ó, você para de atender um cliente, aí você pode pensar, não, vou excluir esse grupo que esse cliente está. Não exclua. E mande uma mensagem avisando, exclui o cliente e arquiva o grupo. Porque você pode utilizar isso para a parte contábil ou para, de alguma forma, provar qualquer coisa. E você pode ter que utilizar esse grupo que você pensou em excluir. Se você excluir, você excluiu todas as suas provas. Se eu não tivesse o grupo, eu não ia ter prova nenhuma de nada. A pessoa poderia falar o que for e eu não conseguiria provar. Mas, de certa forma, isso vai acontecer, isso pode acontecer, tá? E esse é um típico caso de que eu entreguei muito resultado para um cliente, eu me esforcei, me empenhei, fiz reuniões e, consequentemente, e infelizmente, depois de tudo isso, eu passei por essa situação, mesmo entregando muito resultado. Do cliente mentir, do cliente utilizar tudo que eu criei, fiz, otimizei, e ainda assim mandar mensagem para alguma pessoa, falar com alguma pessoa para de alguma forma tentar me ameaçar, tentar me coagir por conta de um comentário, de uma avaliação que na visão dele fui eu, entendeu? Então eu tô te trazendo isso de forma simples e honesta, por quê? Porque essa é a importância de você estar com pessoas experientes. Se você, por exemplo, não tem um contrato e você não tem provas, por exemplo, você pode acabar sendo processado. De forma injusta, inclusive, por alguém que não tem caráter, e no final, ao invés de você ter recebido dessa pessoa por ter trabalhado muito e gerado resultado, você pode acabar ainda perdendo grana. E pode parecer brincadeira, mas isso pode sim acontecer. Por isso que é importante você estar com pessoas experientes. E eu te convido para fazer parte da minha comunidade. Eu documento a minha trajetória aqui para vocês verem. E eu poderia não trazer isso daqui. Geralmente trago sempre coisas boas, isso e aquilo. Mas nesse caso em específico, não é uma coisa boa, mas é importante eu trazer. Porque eu sei que vai te ajudar, vai fazer com que você abra os seus olhos e tome cuidado com qualquer tipo de pessoa que você vai atender. E não é questão de você ser uma pessoa vacilona, uma pessoa desrespeitosa, não é nada disso. É questão de você simplesmente agir de acordo com a lei e você tomar muito cuidado, que as pessoas podem acabar utilizando algo para ir contra o que você fez, faz ou entendeu? Então, dentro da comunidade, né, estando próximo de pessoas mais experientes, você vai ter uma série de coisas. Eu estou falando aqui de contrato, mas tem vários e vários materiais que a gente te dá acesso para que facilite a sua vida como gestor de tráfego, facilite a sua vida na hora de começar, na hora de atender. Você tem um grupo no WhatsApp que, se essa situação, por exemplo, eventualmente acontecer com você, vão ter várias pessoas te auxiliando, vários alunos te auxiliando, eu vou estar te auxiliando. E é importante que a gente tome cuidado com isso, tá? Então eu quis trazer essa experiência, de verdade, eu quis trazer essa experiência porque em nenhum momento eu me senti pressionado, coisa do tipo, porque eu já tenho experiência com isso. Eu já tenho experiência, eu sei como uma pessoa às vezes age para tentar te pressionar algo, com medo de algo, ou enfim. Mas isso sempre diz muito sobre a pessoa. E às vezes a gente pensa assim, ó, a gente pensa, caramba, perdi um cliente, mas muitas das vezes você não perdeu um cliente. Você ganhou paz, porque tem cliente que não vale a pena. Principalmente se o cliente é desonesto, não tem palavra, não vale a pena. Agora, se o cliente acabou saindo porque você não entregou o resultado, isso é uma coisa totalmente diferente. Mas aqui eu estou falando de quando o seu cliente ele for desonesto, não tiver palavra, toma muito cuidado, tenha coisas documentadas. Por isso que eu sempre documento tudo no ClickUp, no grupo do WhatsApp.
Eu faço questão de ter isso porque isso utiliza e é uma prova, tá? Então foi um conteúdo diferente, não quis trazer um conteúdo pesado, mas eu quis alertar todos vocês para tomar cuidado, para prestar atenção nisso, porque isso sim pode acontecer e se acontecer você tem que lidar da melhor forma. Esse é o campo de batalha. Lembrando, eu não falo do que eu acho, do que eu vejo, eu falo do que eu vivo. Eu tô vivendo tudo isso daqui todos os dias. E aí, consequentemente, eu quero trazer o que eu estou vivendo, o que acabo passando, o que pode acontecer com você, para que você tenha conteúdo prático e consiga aprender, se aperfeiçoar e melhorar. Eu vou deixar outros 2 conteúdos aqui para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal.